Bom, pessoal, boa noite. Hoje, dia 19 de fevereiro, segunda-feira, vamos começar a terceira reunião. Vamos falar da Gênesis, vamos falar do capítulo 1, que é da criação, da primeira parte. Tá bom? Então, como eu comecei a falar um pouco antes aí com vocês, deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui. Os objetivos principais da gente aqui nesse estudo vai ser descrever o livro Gênesis. Eu vou fazer aqui uma breve correlação do conteúdo do capítulo 1 com o que diz a ciência. Vou iniciar a análise, a gente vai iniciar a análise do capítulo 1 utilizando como base a doutrina espírita. Tá? Esse vai ser nossos objetivos de hoje. Como sempre, eu sempre falo que a gente vai fazer esse estudo à luz da doutrina espírita, codificada por Kardec. Não tem nenhuma intenção de brigar com ninguém, discutir teologia, discutir com outras religiões, nada. Eu só vou dar a visão espírita. Uma coisa interessante, ontem estava conversando com meu filho sobre o estudo e tal, e aí ele falando da visão acadêmica, né, que é isso, que é aquilo, porque não existe nenhuma evidência arqueológica de que o povo hebreu andou pelo deserto, não sei o quê. Foi, cara, o meu objetivo aqui não é ficar interpretando nem o que está escrito na letra, nem também ficar mostrando, falando do que diz a academia, discutindo o que uns acadêmicos dizem ou o que os outros não dizem. Né? Porque nosso objetivo é a gente estudar isso com uma visão espírita, uma visão espiritualizada. Né? Então, vamos lá. A Gênese é o livro dos princípios. Ele fala do começo do mundo, do começo do homem, da nação hebraica, né? Fala do dilúvio, fala de Abraão, de Isaac, de Jacó e de José. E uma coisa interessante, que eu descobri isso, na verdade, descobri não, eu estudando esse livro aqui do Haroldo Dutra, e aí ele fala isso de passagem, assim, a Bíblia toda é baseada na Gênesis. Porque é um livro de relacionamentos de Deus com o homem e a natureza e do homem com o homem. É o que Jesus fala, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, esses relacionamentos é que são importantes, né, na Gênesis, no livro A Gênesis, no livro Gênesis. Então, o Gênesis, os 11 primeiros capítulos são o relato de uma antiga tradição popular que conta a origem do mundo e do homem. Depois ele vai falar da história dos patriarcas, que é a história de uma família. E é interessante que todos os momentos decisivos dessa história são marcados por uma intervenção divina. Alguma coisa acontece que Deus tem que se meter aí na história. Né? Eu não sei se vocês já viram esse slide aqui, mas a Gênese, ela tem assim, no capítulo 1, de 1 do 1 até 2 do 3, capítulo 2, versículo 3, que é o que nós vamos estudar hoje, ele fala da criação do céu e da terra. Depois ele vai falar de gerações. Então, a Gênesis também é conhecida como livro das gerações. Espera aí que está chegando Alcione. Oi, Alcione, seja bem-vindo. Então, aí ele vai falar as gerações do céu e da terra. Ele começa a falar de Adão, de Eva, Caim, de Abel, do Jardim do Éden. Né? E fala sobre isso. Depois, né, do capítulo 5, 1 até o 6, versículo 8, das gerações de Adão. Depois vai falar de Noé, que vai do 6, 9 até o 9, 29. Depois das gerações dos filhos de Noé.
que é um capítulo, basicamente. Depois as gerações de Sem, né, que são um dos filhos de Noé. Né? Depois eu vou falar da geração de Terá, que é pai de Abraão. E aí é muito grande esse capítulo. Né? A geração de Sem fala muito pouquinho, de 11, capítulo, versículo 10, do capítulo 11 até o versículo 26 só. Depois vai falar de Abraão, e fala muito tempo sobre Abraão. Depois vai falar de Ismael, que também é bem pequenininho, que é do capítulo 25, versículo 12 a 18. Ismael vai dar origem aos árabes, né? Depois ele fala de Isaac e Rebeca, que vão ser dali, que vão sair o povo de Israel. Depois fala de Esaú, aí tem uma treta entre Esaú e Jacó ali. Depois fala de Jacó, e gerações de Jacó e do José do Egito. E aí, ao final da história do José no Egito, termina o Gênesis e aí vai começar o Êxodo. Né? E é interessante que aqui ele fala várias vezes de irmãos, né? Caim e Abel, tá aqui, fala dos filhos dos irmãos aqui. Terá, os filhos de Terá também, né? Abraão, né? Fala do irmão dele e do sobrinho Ló, que vai lá para Sodoma e Gomorra, para Sodoma, né? E tem aquele negócio lá da esposa dele que vira estátua de sal. E depois tem os irmãos, né? O conflito do irmão Ismael e do Isaac. Depois tem a treta lá entre Esaú e o Jacó. E depois tem os irmãos de José, né? Que vendem ele como escravo. Então, assim, esse negócio chamado irmão tem muita importância na Gênesis. E lá na frente a gente vai descobrir por que isso é assim. Eu vou pular 2 slides aqui. Ficou muito grande, né? Vou diminuir um pouquinho. Então, entrando no texto, eu sei que todo mundo leu, mas eu coloquei o texto aqui. Então, eu vou ler aqui bem devagarzinho, espero que não seja muito chato, mas acho que é importante a gente ler. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Ora, a terra estava vazia e vaga. As trevas cobriam o abismo, e um sopro de Deus agitava a superfície das águas. E Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa. Deus separou a luz e as trevas. Deus chamou a luz de dia e as trevas de noite. Houve uma tarde e uma manhã, primeiro dia. Uma observação interessante, porque o dia hebraico começa às 18h01. Então, por exemplo, sexta-feira, às 18h01 já é sábado. Então, o dia começa com a tarde, depois vem a noite e depois vem a manhã. Então, por isso que sempre houve uma tarde e uma manhã, primeiro dia. No segundo dia, Deus disse: haja um firmamento no meio das águas, e que ele separe as águas das águas. E assim se fez. Deus fez o firmamento, que separou as águas que estão sob o firmamento das águas que estão acima do firmamento. E Deus chamou o firmamento de céu. Houve uma tarde e uma manhã, segundo dia. E Deus disse que as águas que estão sobre o céu se reúnam numa só massa e que apareça o continente. E assim se fez. Deus chamou o continente de terra e a massa das águas mares. E Deus viu que isso era bom. Eu não sei se vocês repararam, mas é assim, Deus disse.
Deus disse e assim se fez. Todos os dias está sempre falando. Deus disse, assim se fez. Deus disse, assim se fez. Então, a palavra de Deus tem ação. E Deus disse que a terra verdeje de verdura, ervas que deem semente, e árvores frutíferas, que deem sobre a terra, segundo a sua espécie, frutos contendo a sua semente. E assim se fez. A terra produziu verdura, ervas que dão semente, segundo a sua espécie, e árvores que dão, segundo a sua espécie, frutos segundo contendo a sua semente. Ah, estou repetindo, desculpa. Não é isso mesmo, tá certo. E Deus viu que isso era bom. Houve uma tarde e uma manhã, terceiro dia. O interessante aqui é que ele sempre fala, né, que dê semente e que frutifique. Que se não der semente, não vai frutificar, não vai reproduzir. Isso também nós vamos falar mais na frente. Né? Quarto, depois a gente fala, Luiz. Deixa eu terminar, continuar aqui. Deus disse que haja luzeiros no firmamento do céu para separar o dia e a noite, e que eles sirvam de sinais, tanto para as festas quanto para os dias e os anos. Que sejam luzeiros no firmamento do céu, para iluminar o céu e a terra. E assim se fez. Deus fez os dois luzeiros maiores, o grande luzeiro para governar o dia e o pequeno luzeiro para governar a noite e as estrelas. Deus colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, para governarem o dia e a noite e para separarem a luz das trevas. E Deus viu que isso era bom. Houve uma tarde e uma manhã. Quarto dia. Observação, ele fala luzeiro. Ele não fala sol e lua. E aí eu fui pesquisar por que não fala. Aqui na Bíblia de Jerusalém, ele comenta sobre isso. Porque o sol e a lua, eles eram adorados. Eram como deuses por alguns povos antigos. Então, a tradição judaica, para se afastar disso, coloca luzeiros. Não fala em sol e luz. Eu não sei se está para vocês verem bem aqui, mas eu consegui pegar essa. Na internet tem várias versões do mundo, né, da concepção hebraica do mundo. Né? Então, não sei se dá para você ver aqui, tem as águas de cima e o firmamento. E aqui embaixo vai aparecer as águas de baixo. Cadê as águas? O mar, né? O mar que está aqui. Tem a terra e as montanhas, e tem o mar entre as terras e as montanhas. Aqui tem o firmamento. Né? E aí tem um grande abismo. Tem um grande abismo, que é o que fala lá no início. Aí fala dos grandes luzeiros, né? A lua e o sol, e as estrelas. E tem os céus, heavens, e tem o céu dos céus, onde fica Deus. Essa achei bastante interessante a concepção hebraica do mundo. E tem aqui o Sheol, que seria o lugar para onde vão aquelas almas que estão condenadas. Vem para cá. Então, continuando. Quinto dia. Deus disse: fervirem as águas, um fervilhar de seres vivos, e as aves que voam acima da terra, sob o firmamento do céu. E assim se fez. Deus criou as grandes serpentes do mar e todos os seres vivos que rastejam e que fervilham nas águas segundo a sua espécie, e as aves aladas segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Deus os abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos,
enchei a água dos mares, e que as aves se multipliquem sobre a terra. Houve uma tarde e uma manhã. Quinto dia. Sexto dia. Deus disse que a terra produza seres vivos segundo a sua espécie, animais domésticos, répteis e feras, segundo a sua espécie. E assim se fez. Deus fez as feras, segundo a sua espécie, os animais domésticos, segundo a sua espécie, e todos os répteis do solo, segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. E Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, como nossa semelhança, e que eles dominem sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, todas as feras e todos os répteis que rastejam sobre a terra. Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus, ele o criou. O homem e mulher, ele os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a, dominai sobre os peixes do mar, as aves do céu e todos os animais que rastejam sobre a terra. E Deus disse: eu vos dou todas as ervas que dão semente, que estão sobre a superfície da terra, e todas as árvores que dão frutos, que dão semente. Isso será o vosso alimento. A todas as feras, a todas as aves do céu, a tudo que rasteja sobre a terra e que é animado de vida, eu te dou como alimento toda a verdura de plantas. Assim se fez. E Deus viu tudo o que tinha feito, e era muito bom. Houve uma tarde e uma manhã. Sexto dia. Observação aqui dessa página é que todo mundo era vegetariano, tá? Nessa época aí, quando Deus criou, todo mundo era vegetariano. Só depois de Noé é que Deus dá para o descendente de Noé o direito de comer os animais. E os animais de comerem outros animais. Interessante isso. Só uma observação. Então, lá na Gênese de Allan Kardec, agora eu já estou falando desse livro aqui, ó, a Gênese de Allan Kardec. Kardec faz vários comentários, dizer que a criação foi feita em 6 dias, dizendo que a criação foi feita em 6 dias, terá Moisés querido falar dos dias de 24 horas? Ou terá empregado essa palavra no sentido de período, de duração? O que é um dia para Deus? Um dos pontos mais criticados que tem sido na Gênesis é o da criação do sol depois da luz. Ele fala sobre isso também. E é interessante, porque fala de primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, mas o sol só foi criado no quarto dia. Como é que tinha dia? Por isso que a gente não pode interpretar a Bíblia literalmente. Se começa a interpretar literal, vai ser lá a minha discussão com meu filho ontem. Mas isso é uma alegoria, isso não funciona, isso não existe. É claro que não é assim. Então, eu coloquei isso aqui, um extrato aqui do livro A Gênese. Isso aqui tá, essas planilhas aqui estão lá na Gênese. Tá? Não sei se dá para ver, eu botei aqui. Kardec compara o que diz a ciência na época de Kardec com o que diz a criação do livro A Gênese, do livro Gênesis, na Bíblia. Uma observação aqui, só para ilustrar. Uma vez estava lá na mocidade falando sobre os reinos, né, sobre os 3 reinos, aí o pessoal da mocidade, não são 3, são não sei quantos, mudou, tem isso, tem aquilo outro. Eu falei, gente, eu sei. Evoluiu, mudou, mas na classificação de Kardec ainda vale. E a gente vai usar isso aí. Então, aqui também, esses períodos aí não são mais
esses nomes que ele dá aqui, período astronômico, período primário, período de transição, secundário, tem paleozoico, mesozoico, e existem os outros nomes, que inclusive estão na observação do livro Gênesis, das versões mais modernas do livro da Gênese de Kardec. Mas foi assim que ele colocou o nome que era usado na época. E realmente a gente pode considerar isso assim. Mas às vezes as pessoas ficam pensando assim, né? Como é que né, Moisés escreveu? De onde que ele tirou isso? Então, aquele pessoal lá, né, eram o quê? Camponeses, pastores de ovelhas. Então, eu fico imaginando aqui uma conversa entre pai e filho, e a gente vai olhar essas coisas de trás para frente. Então, o filho chega para o pai e fala assim: pai, quem foi que fez a gente? Quem fez você, a mamãe, o cabritinho, né? O lagartinho que fica na parede, lagartixa da parede, o leão, o trigo, a árvore, né? A figueira, a amendoeira. Quem foi que fez? Aí o pai fala: foi Deus que fez. Demorou muito tempo para ele fazer, não. Fez isso num dia. Ah, tá. E quem foi que fez as aves, os insetos, os peixes do mar? Foi Deus também. Demorou muito tempo para ele fazer isso? Não, fez em um dia. E quem foi que fez o sol, a lua? Quem foi que fez esse negócio de verão, inverno? Por que é quente no verão, é frio no inverno? Tem o outono, tem a primavera. Essas coisas que a gente usa para poder, né, definir a hora de plantar. Ah, foi Deus também que fez. E demorou muito tempo para ele fazer isso? Nada, fez em um dia. Quem foi que fez as ervas, as verduras, as árvores? Quem foi que bolou esse negócio de fazer agricultura? Foi Deus. É mesmo? Demorou muito? Fez em um dia. Quem foi que fez a chuva, o rio, os mares? Foi Deus. E aí demorou muito tempo? Fez em um dia. Nossa. E quem foi que fez o dia, a noite, né? Separou, fez a luz. Quem foi que fez tudo? Foi Deus. Mas, gente, o que é Deus? Aí o pai responde: inteligência suprema, causa primária. Ele pega lá o livro dos Espíritos e responde. É mais ou menos por aí que é essa narração, né? O Rob levantou a mão, acho que está para a gente parar agora. Fala, Rob, te pergunte. É o seguinte, eu vi aqui que até então não se usou o termo Adão, né, na criação do homem no Não, sexto dia. não. Adão é só no capítulo 2, começa no capítulo 2, versículo 4. No versículo 7, 8. Porque até se começa a falar do paraíso, do Éden, e não tem Adão ainda. Ele diz homem, né? Homem. Só lá na frente, quando ele fala do Adão, ele vem Adão, Adamá, né? Que vem da terra. Depois tem que procurar aqui. Mas nós vamos ver só mais para frente. Pode, não se preocupa, não. Ó, tá? Cláudia, Mas uma teoria de que, na verdade, tem o Adão mesmo veio depois, né? Desse homem que está aqui na Gênesis, né? A gente vai conversar sobre isso em detalhe, tá bom? Não vou dar spoiler das próximas reuniões. Vou falar de raça adâmica, vamos falar de um monte de coisa aí. Tá bom? Fala, Cláudia. Então, André, desde que a gente começou o estudo, eu estava estudando junto com a Raquel e a minha indagação é sempre sobre o tempo, né? A contagem do tempo desde aquela época, porque ela não é uma coisa igual ao tempo que a gente conta hoje. Tem isso também, mas o Antigo Testamento, a Gênesis, é muito alegórico, tem muita coisa simbólica. E esse relato aqui, a gente nunca pode levar ele ao pé da letra, porque se você levar ao pé da letra, ele não faz sentido.
E aqui dentro eu passei direto pelo texto, mas tem muita coisa. Na próxima reunião, nós vamos voltar aqui na criação. Nós vamos falar de fluido cósmico universal, nós vamos falar de espíritos crísticos, nós vamos falar de Jesus, nós vamos falar, acho que Jesus vai falar ainda hoje, nós vamos falar de um monte de gente, um monte de coisa antes de chegar na criação do homem. Por quê? Né, eu não falei os primeiros, o primeiro, o segundo e o terceiro e o quarto versículos do capítulo 2, eu não botei ainda, que é o dia quando Deus descansa. Então, nós ainda não falamos sobre isso. Nós vamos chegar lá. Tá bom? Vamos com calma. Então, a Cláudia falou do tempo. Isso aqui é uma lembrança afetiva minha. Lá, quando eu era criancinha, pequenininha, lá, eu morava ainda lá na Vila Macedo, minha mãe comprava para mim os fascículos da Enciclopédia Disney. E tinha lá um fascículo que falava sobre a criação do mundo. A historinha era muito interessante porque o professor Pardal tinha feito uma nave espacial e coloca lá os três sobrinhos do Pato Donald, do tio Patinhas, coloca eles em cima da nave e dá um problema, eles voltam no tempo. Na órbita da Terra, volta no tempo, até a época 5 bilhões de anos antes da época atual. Então, 5 bilhões de anos, 5 mil milhões de anos atrás, a Terra se formou. E aí ele vai andando, né? Você vê aqui que 2 milhões de anos as primeiras formas de vida, aí depois as rochas antigas. Desculpa, a rocha antiga foi antes. Né? Depois as primeiras formas de vida, aí vai andando as rochas sedentárias, bactérias, algas, protozoários, trilobita, peixe. O petróleo começa a ser formado aqui. A gente acha que petróleo vem de dinossauro, não é bem verdade. Também, mas vem muito da matéria orgânica, madeira, folha, né, que foram sendo depositadas. Quando teve a Pangeia, né, os continentes foram se dividindo, né, aí aquilo foi ficando para baixo e foi criando um sal em cima. Então tem coisa embaixo do sal, que é o pré-sal, tem o sal e tem o pós-sal, e depois isso que é o petróleo. Não vou ficar falando aqui coisa de engenheiro, não, porque vocês não interessam. Aí começou lá, há 400 milhões de anos, os animais terrestres, os anfíbios, os insetos, depois 320 milhões de anos, os répteis, as montanhas Apalaches, as montanhas Urais apareceram, né? Os mamíferos, 230 milhões de anos, os dinossauros ficaram no auge em 180 milhões de anos, os pássaros começaram a aparecer 130, os dinossauros foram extintos aqui 100 milhões de anos, alguma coisa parecida, as montanhas rochosas, começaram a aparecer os primeiros tipos de cavalo, os símios com 34 milhões de anos, o Himalaia, os mamutes com 1 milhão de anos e com 200 mil anos apareceu um homem. Eu tenho que fazer uma ressalva aqui antes que alguém lá da mocidade reclame. Não é verdade. Realmente não é verdade. Porque, né, o Homo sapiens apareceu há 200 mil anos atrás. Mas antes, né, a arqueologia já começou a identificar, né, os australopitecos, que viveram 4 milhões de anos, de 4 a 2 milhões de anos atrás. E depois o Homo habilis, que é um outro tipo já de hominídeo. O Homo ergaster, de 1,9 a 1,5 milhões de anos. O Homo erectus, 1,8 milhões de anos a 30 mil anos. Olha só, já começou, 30 mil anos, já conviveu com o Homo sapiens. O homem de Neandertal, 350 mil anos, até 30 mil anos, também conviveu com o Homo sapiens. Alguma coisa aconteceu que, quando deu 30 mil anos,
eles foram extintos, só ficamos nós. Provavelmente nós dizimamos, né, alguma coisa que aconteceu que eles foram extintos. A espécie mais bem adaptada sobreviveu, que é o Homo sapiens. Então, 200 mil anos para cá, que nós estamos andando pela Terra. E a gente sabe também lá na Gênesis, se a gente ler aqui, a pessoa que estiver mais interessada sobre isso, tem a Gênese espiritual e tem a Gênese orgânica. Allan Kardec fala sobre isso no livro A Gênese. E aí, na Gênese orgânica, ele fala dos corpos que foram evoluindo até se tornarem aptos a receber a alma humana, o espírito do ser humano. Então, só com essa evolução aí, só aqui, que os seres humanos, que nós, espíritos, com livre-arbítrio, começamos a habitar corpos aqui na Terra. Na época, a Terra ainda era um mundo primitivo. E depois, se a gente for também lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, fala da progressão dos mundos, vai explicar como é que eram os mundos primitivos. Depois passamos para o mundo de provas e expiações. E quem sabe, daqui a pouco, a gente começa a entrar no mundo de regeneração. Uma coisa interessante, eu pedi para vocês lerem também João, capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 13. E aí eu acrescentei, capítulo 3, desculpa. E eu acrescentei aqui o capítulo 14. Então, ele fala assim lá, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. E aí você vai lendo o texto, não queria traduzir, que eu já tinha posto muito texto aqui. Lá no versículo 14 ele fala, e o verbo se fez carne. Ele está falando de Jesus. João está falando que Jesus estava lá no princípio. E que ele era o verbo. Lembra lá na Gênesis que fala assim, e Deus disse, e assim se fez? Né? Aí está dizendo aqui, ó, o princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram feitas por ele, pelo verbo. E sem ele, nada do que foi feito se fez. E o verbo encarnou aqui na Terra. Então, Jesus estava coordenando, já estava dando a dica. Jesus estava lá no princípio. Lá na carta aos Hebreus, Paulo, no capítulo 1, versículos 1 e 2, ele começa assim, muitas vezes, de modos diversos, falou Deus, outrora aos pais pelos profetas. Agora, nesses dias, que são os últimos, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e pelo qual fez os séculos. Olha só. Deus falou por meio do Filho, que ele constituiu um herdeiro. Quem é herdeiro? Quem herda as propriedades. E pelo qual fez os séculos. Que através de Jesus, que é o herdeiro, o Filho, fez os séculos. Ele é o resplendor de sua glória e a expressão de sua substância. Substância. Lá está escrito assim, e Deus fez o homem à sua imagem, e à sua imagem Deus os fez. Substância aí, né, aqui na Bíblia de Jerusalém, eu achei muito interessante esse comentário dele. Ele fala assim, é como se fosse um carimbo, né, a expressão da substância, que Jesus expressava, mostrava o que Deus queria
que fosse feito aqui na Terra. Sustenta o universo com o poder da palavra. Aqui o universo, acho que a gente tem que entender como a Terra, né? Com o poder de sua palavra. E depois de ter realizado a purificação dos pecados, sentou-se nas alturas à direita da majestade. Tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou excede o deles. Jesus significa Deus Salvador. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz. Eu estava com ele aqui na mão. Deixa eu pegar aqui. A Caminho da Luz. Rezam as tradições do mundo espiritual que, na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Olha só. Uma comunidade de espíritos puros. A gente estuda isso muito pouco, eu acho. Né? Comunidade de espíritos puros eleitos por Deus. Em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Quantos mundos existem? Quantos sistemas solares existem? Quantas galáxias existem? Então, existe uma comunidade de espíritos crísticos, eleitos do Senhor. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, primeiro grau da escala espírita, lá no Livro dos Espíritos, pergunta número 100 em diante, 101, 102, 103, os espíritos puros, perfeitos, da qual Jesus é um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, apenas se já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta, por 2 vezes, no curso dos milênios conhecidos. Então, essa comunidade se reuniu uma vez aqui no Sistema Solar para resolver como é que ia ser o Sistema Solar. E nessa Assembleia, Jesus foi designado como o Cristo responsável pelo planeta Terra. A primeira vez, verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, a fim de que lançassem no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmogônico e os pródromos da vida na matéria em ignição no planeta. E a segunda vez, na preparação de Jesus para vir aqui na Terra. Então eu fico imaginando assim, né? Reúne todo mundo lá, aí, por favor, é uma alegoria, não entendam isso como verdade, não foi assim, mas galera, Deus falou que nós vamos ter que arrumar aí um sistema solar novo aí. Jesus, você vai ser o responsável pelo terceiro planeta e você vai ser responsável por um grupo aí de 25, 30 bilhões de espíritos. Nossa! Isso tudo é 25 bilhões de espíritos. E você vai cuidar deles até que todo mundo chegue na escala mais alta, né, na primeira ordem dos espíritos, até que todo mundo atinja a perfeição. Nenhuma só ovelha você vai deixar para trás. E Jesus, então, pega essa missão. Missão celestial de tomar conta da Terra. Então, ele organiza desde o começo, os pródromos da vida. Todo célulazinha, né? O primeiro vírus, né? Aquele princípio espiritual dos vírus que começaram ali na Terra, que estava lá no protoplasma. Todo mundo começou
sob a orientação do Mestre Jesus. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos. Plasma divino, lá no capítulo 1. Ele fala assim: o fluido cósmico é o plasma divino, hausto do Criador ou força nervosa do todo sábio. Nesse elemento primordial, vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres, como peixes no oceano. Tudo está imerso no fluido cósmico universal. Tudo. Questão 27 do Livro dos Espíritos, o pessoal lá do centro sabe que eu sempre bato isso, né? 2 elementos gerais no universo, espírito e matéria. A matéria toda é fluido cósmico universal, modificações diversas do fluido cósmico, diversas. Tudo é fluido cósmico universal. Até onde a gente acha que não é nada, tem coisa. Hoje em dia, a ciência humana já fala da matéria escura. Então, tudo está imerso no plasma divino, no fluido cósmico universal. E esse plasma divino é a respiração de Deus. Então, Deus está em tudo, Deus está em todo lugar. Tem aquela musiquinha, né? Deus está aqui, está em todo lugar. Então, é isso mesmo. O plasma, o fluido cósmico, está todo mundo imerso ali. Como peixe no oceano, isso é uma coisa interessante também. Quer dizer, o peixe fica na água, ele bebe a água. Ele está o tempo todo na água, mas ele não é a água. Ele passa pela água. Tem água na constituição dele, mas ele não é a próxima. Aí André Luiz continua. Nessa substância original, operam as inteligências divinas, a ele agregadas a Deus, ele com E maiúsculo, em processo de comunhão indescritível. Os grandes devas da teologia hindu, ou os arcanjos da interpretação de variados templos religiosos, extraindo desse hálito, essa respiração espiritual, os celeiros da energia com que constroem os sistemas da imensidade, em serviços de cocriação em plano maior. O que faz deles agentes orientadores da criação excelsa. Kardec pergunta lá no Livro dos Espíritos, qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Ajudar na sua parte que lhe cabe na criação divina. Todos nós estamos sempre criando alguma coisa. Estamos também a serviço de cocriação. E essas inteligências divinas, esses Cristos, né, operaram essa substância original, que é o fluido cósmico, manipulam esse fluido cósmico universal para produzir os mundos. André Luiz continua. Essas inteligências gloriosas tomam o plasma divino e convertem-no em habitações cósmicas de múltiplas expressões, radiantes ou obscuras, gaseificadas ou sólidas. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, fala da evolução dos mundos, né, dos diferentes tipos de mundos primitivos, mundos de provas e expiações, mundos de regeneração, mundos ditosos, mundos felizes, sei lá, mundos de espíritos puros. Existem mundos. E ele fala também da evolução do nosso corpo, né? Nosso perispírito, ele é mais material, é materializado de acordo com o mundo que a gente está. Conforme a gente vai evoluindo, nosso corpo espiritual fica mais leve. E o nosso corpo físico também. Então, quem mora num mundo gaseificado vai ter um corpo apropriado àquelas condições.
Quem mora no mundo radiante, no Sol, quem é que mora no Sol? São os espíritos crísticos, que têm um corpo espiritual que é luz. Então a gente vive, né? Isso André Luiz está falando, não sou eu não, tá? André Luiz está falando. Então a gente vive em todos esses mundos. Tem sempre espíritos habitando todos os mundos, só que a gente não vê. É outras dimensões, outros planos. Ah, André, isso é ficção científica, isso é misticismo. Tá bom. Você pode até achar isso, mas o que está escrito no Livro dos Espíritos, na codificação de Kardec, nas obras de André Luiz, nas obras de Emmanuel, é isso. Kardec fala sobre Júpiter. Na Revista Espírita, fala também no Livro dos Médiuns. Júpiter é um mundo gaseificado, então os espíritos estão ali, segundo ele, Júpiter é um mundo feliz. Então, os espíritos que estão lá já não têm mais corpo. Então, a gente não vê, assim, a criação é tão gigante, é uma coisa tão grande, que é muito fascinante, para mim, pelo menos. E aí, André Luiz termina ali. Devido às atuações desses arquitetos maiores, surgem as galáxias, as organizações estelares, como vastos continentes do universo em evolução. Ele chama esses espíritos, essas inteligências gloriosas, esses espíritos crísticos, de arquitetos. Aí eu peguei essa figura aqui que não dá para enxergar nada, mas é de propósito. Porque o autor colocou aí dessa figura toda a criação em uma cornucópia só. Né? Desde lá do Big Bang, lá no centro, as estrelas, as galáxias, os buracos negros, né? Até a formação do Sol, da Terra. Aí eu dei uma ampliaçãozinha aqui. Né? Ele começa a falar, é muito interessante. Big Bang, puf! Faça-se a luz. Haja luz. Aí houve uma expansão enorme. Era tudo luz. Era tudo... Separou, né? Luz das trevas. Vamos ver aqui. As trevas cobriam o abismo. E o sopro de Deus agitava a superfície das águas. Plasma divino, fluido cósmico universal. Deus disse, haja luz. Big Bang. E houve luz. Deus viu que a luz era boa. Aí a gente começa a aparecer as primeiras estrelas. Deus disse, haja um firmamento. As primeiras estrelas. No meio das águas e que se separa as águas das águas. E assim se fez. Segundo dia. Então, as estrelas foram feitas, né, até chegar aqui à Terra. Olha a Terra, informação. Existe a teoria, essa teoria está na Gênese de Kardec também, da formação da Lua, que na época era uma teoria ainda muito incipiente e hoje em dia essa teoria é mais aceita, que houve um impacto, que eles chamam de um planetóide chamado Theia, e esse impacto, quando a Terra ainda era uma, digamos assim, imagina um negócio de ferro derretido ali, assim, bateu, separou um pedaço e formou a Lua. E aí, desde então, a gente é um sistema binário, né? Porque a Lua e a Terra giram em torno de um eixo. Não é bem assim, não é a Terra parada e a Lua girando em volta. Elas giram em torno de um eixo, de um centro de gravidade comum. E aí a gente tem a formação da Terra. E aí começam a aparecer os primeiros, quando a Terra esfria, né? Nós vamos estudar sobre isso mais um pouquinho, mais lá na frente, no caminho da luz. Quando a Terra esfria, vai aparecendo as condições para que a vida apareça no planeta Terra. E aí a gente chega no que a gente tem hoje. Né? O nosso Brasil, para coração do mundo,
pátria do Evangelho. Nossa responsabilidade é fazer com que isso aconteça. Nossa responsabilidade. Dos espíritas, não. Dos espíritos encarnados aqui. É nossa responsabilidade. Gostei dessa imagem porque está bem iluminado ali, né? Bastante luz. Tá bom, gente? Acho que eu falei demais, eu falo demais, mas eu queria parar aqui para que semana que vem a gente vai entrar e vai começar a falar sobre alguns dias. E aí, para casa, eu gostaria que vocês lessem o Livro dos Espíritos, no capítulo 1, até, do capítulo 1, lá, pergunta 1 até a 3, e as perguntas 21 a 27. Ler de novo o Evangelho segundo João, do capítulo 1 ao 18, e ler de novo a Gênese, do 1 ao 31, já com essa nossa conversa aqui, e vamos andando por aí.